Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros da Cripta. Elizabeth batia com os dedos na mesa, enquanto esperava o momento em que deveria entrar no palco. Suas unhas vermelhas faziam um barulho na madeira semelhante ao da chuva que caía lá fora. Eram exatamente 20 horas de uma sexta-feira 13, de um outubro sombrio e chuvoso. Não que isso fizesse diferença para ela, Elizabeth não era uma garota supersticiosa. Sua colega de palco, Emanuele, entrou correndo pelo camarim, o riso largo de orelha a orelha, os olhos brilhando como se usasse uma substância tóxica. Ela se sentou em frente à bonita penteadeira, tomou um copo de água de uma só vez e observou o buquê de rosas amarelas, a respiração pesada. Elizabeth sorriu ao perceber que não era a única a estar ansiosa. A senhorita Mirta apareceu na porta do camarim e fez um sinal para que as duas moças a seguissem. O coração de Elizabeth bateu ainda mais forte, o barulho ritmado como se fosse o rufar de tambores. As duas bailarinas caminharam em silêncio pelo corredor, perdidas em seus próprios pensamentos. Mirta abriu a cortina lateral para elas. A música tocava suavemente enquanto ambas deslizavam pelo palco. Tudo perdeu a importância. Agora era só Elizabeth na roupa de bailarina, o vestido negro e belo, os cabelos meticulosamente penteados, os pés pequenos tocando o chão de forma tão rápida que parecia estar flutuando no ar. Ela se lembrou dos outros bailarinos, viu os vultos passando um a um como sombras, então olhou em direção à plateia, apenas rostos perdidos em meio à penumbra do teatro. No palco, grandes luzes acompanhavam seus movimentos. Na metade da música, Elizabeth foi até o local marcado com um X no chão de madeira e levantou os braços. Os pulsos logo foram envolvidos por algemas de aço, mas em vez das cordas serem puxadas pelos guindastes do teatro, ela se viu ao ar livre, fora dali, sendo conduzida por grandes pássaros. Ela apertou os olhos, tentando enxergar no breu da noite. Eles voavam rápido, saíram do panorama metropolitano e sobrevoaram uma floresta. Estava paralisada. Seu vestido agora tinha uma cor pálida e deixava que o vento congelasse o seu corpo, a chuva caindo fina sobre a garota. Temeu se mexer e escapar da corda, caindo em um voo mortal rumo à floresta. Ao longe, Elizabeth viu um castelo e a lua cheia brilhante no céu, fazendo fundo para a construção, como se fosse um quadro pintado em um museu. A bailarina levantou o olhar, conseguindo definir melhor o tamanho das aves que a transportavam. Ficou assombrada ao perceber que eram grandes morcegos negros. Eles voavam mais baixo agora, bem próximos ao castelo. Uma ponte levadiça foi baixada e Elizabeth largada pelas aves no grande pátio cinza e poeirento, já dentro da construção medieval.
Os morcegos saíram pela ponte, que novamente se fechou, e ela ouviu o farfalhar das asas deles se distanciando. A garota sentiu medo de olhar ao redor, e quando surgiu o som de pessoas atrás dela, virou-se, encontrando olhos vermelhos e brilhantes. Eram apenas pontos na escuridão, os mesmos olhos daquele sonho sombrio que tivera algumas noites antes. Uma voz grave completou a horrível cena. Olá, é um prazer recebê-la em minha casa. Elizabeth foi se arrastando no chão, as cordas se enrolando em seu corpo, os pulsos sendo puxados pelas algemas. O coração bateu acelerado. Ela sacudiu a cabeça tentando acordar, só podia ser outro pesadelo. Tivera-os com frequência nas últimas semanas. Abriu e fechou os olhos e percebeu que continuava no mesmo lugar. Perto dela se encontrava a figura de um homem, correndo a olhar pelo seu corpo. Sentiu um cheiro horrível de mofo e sangue. Ele parecia alto e grande, e ela sentia-se impotente, pequena, desprotegida. Queria gritar, mas a voz não saía. Parecia sufocar. Elizabeth encostou-se na parede úmida enquanto ouvia barulhos estranhos, de ratos ou mais morcegos. Ela não saberia dizer, talvez coisa pior. O homem a cercou completamente. Ele vestia uma roupa escura, os cabelos iam até os ombros, tinha o rosto coberto por uma barba fechada. Era uma figura sombria e ela sentiu-se amedrontada. Rapidamente, ele levou uma das enormes mãos até o pescoço de Elizabeth. Estava gelada, pesada, e ele foi escorregando-a pelo seu ombro até chegar à mão pequena e delicada, fazendo com que a algema se abrisse automaticamente e caísse no chão, ao lado da corda. O estranho repetiu o procedimento na outra mão e a puxou para longe das cordas, encaminhando-a por uma escada que ela imaginava levar ao interior do castelo. Elizabeth estava tão nervosa que se sentia flutuar ao lado dele, sendo conduzida de uma forma firme pela mão. Rapidamente, eles estavam em um longo corredor e os candelabros se acenderam sozinhos nas paredes. As tochas aumentavam quando os dois passavam, e Elizabeth teve a sensação que iria morrer queimada ali, naquele momento. Ele era realmente alto e forte. Parou em frente a uma porta antiga, pela qual fez Elizabeth passar e entrar em um quarto. Ela deveria estar imaginando isso. Será que havia sido drogada? Fique à vontade e durma um pouco. Se precisar de algo, é só me chamar. Sou Arthur. Apenas pense em mim e estarei ao seu lado. A seguir ele saiu e a bela bailarina se viu ali, sozinha naquele lugar frio. Havia uma pequena janela no quarto. Elizabeth foi até lá. Ela estava no alto, como se fosse uma torre, tão próxima da lua, uma lua grande, cheia, brilhando intensamente no céu por entre as nuvens de chuva que permaneciam próximas ao castelo. Não havia a menor chance de ela conseguir dormir, então se sentou na pequena cama e pensou na apresentação. Será que alguém a vira sair do teatro e estava à sua procura? Mas como a encontrariam naquele lugar estranho e ermo que ela nem sabia se existia? Era madrugada e ela sentia frio. Não havia cobertas ali ou fogo aceso. Seus dentes batiam involuntariamente, estava congelando. Sentia que iria morrer, então pensou no homem estranho e chamou por ele. Eu sinto dor, me ajude. Ele estava parado perto dela, o olhar sem nenhuma emoção, o rosto inexpressivo. Não parecia respirar, era semelhante a uma estátua de mármore, apenas a observá-la. Já vai passar. Ele a puxou para si, deitando o rosto dela em seu peito e passando as mãos frias por sua cabeça. Elizabeth sentiu que ele desfazia seu penteado, os cabelos longos deslizando pelos seus ombros. Ela não respirava mais. As lágrimas escorreram por seu rosto e congelaram, caindo no chão em um barulho semelhante ao da chuva, que estava cada vez mais forte lá fora. Não adianta lutar.
Se entregue, será mais rápido. Ela começou a se debater, sugando o ar que não ia mais para o seu corpo. Sua pele foi amortecendo, esfriando, doendo. A cabeça parecia que ia estourar. Ouviu um barulho como de um rádio mal sintonizado, fora de estação. O barulho aumentou e ela tentou pôr as mãos no ouvido, mas Arthur a segurou com força, impedindo que ela se mexesse. Elizabeth se perdeu na escuridão e sentiu que ele a carregava em seus braços, depositando-a numa pequena cama. O espírito dela saiu, rasgando tudo, acabando com a dor. A garota flutuava agora acima de seu próprio corpo. Arthur continuava ali, em pé, olhando para o corpo translúcido na cama. Ela chegou perto dele, tentando entender o que havia se passado ali, tentando compreender o que não tinha explicação. Venha, sua nova jornada começou. As mãos pálidas dele se estenderam para ela. Elizabeth olhou mais uma vez para si mesma, deitada. Ela estava tão linda, como se dormisse. A luz da lua, tênue e inconstante devido às nuvens, refletia nos cabelos escuros, tornando-os acinzentados, prateados. Um vento forte entrou pela janela, tocando os cabelos dela e os espalhando sobre o lençol. Já não sentia mais frio, nem dor, nem medo. Não sentia nada. Sentia apenas o abraço da morte.